Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Eu estou aqui na TV Guará. Eu moro aqui pertinho. Não foi fácil chegar hoje. Porque se o senhor tem um livro do professor Raimundo Palhano, que é um livro que tem me influenciado muito, que é um livro que eu estou estudando, que fala da São Luís do final do século XIX, da São Luís do começo do século XX, dos problemas de iluminação que a gente tinha, dos problemas de transporte que a gente tinha. E em determinadas situações deveras prosaicas, com o perdão do barroquismo e o acesso ao maranhencismo, situações inusitadas. Depois que nós implantamos, eu vou colocar esse nós assim entre aspas, porque nós, a comunidade e os nossos gestores, depois que implantamos essas faixas exclusivas de ônibus, a gente passa por algumas coisas assim que alguém pode dizer, essa é a versão de a visão de quem anda de carro, tem a visão de quem anda de ônibus. Mas veja só, bem aqui na Avenida Castelo Branco, que quem sai da Lagoa tem aquela tomada de sinal para retornar para o lado do Renascença, do lado de cá, tem uma faixa de ônibus ali que vai do hotel, do shoppingzinho ali da esquina, e nos últimos 2 meses o trânsito aqui se intensificou. Eu não entendo por quê, mas se intensificou nos últimos 2 meses e ele está engarrafando ali. Aí quando entram 4 ônibus, as pessoas que precisam fazer a conversão para a direita, para poder atravessar Castelo Branco para o lado oposto do Renascença, tem que ficar na faixa central. E quando o sinal abre, os ônibus seguem o seu caminho e ninguém consegue virar. E acho que hoje, depois do sinal abrir e fechar 4 vezes, eu tranquilamente lá atrás, respeitando o que manda a lei, que é ficar na faixa central, e um bando de miserável, eu vou falar desse jeito, bem aqui para você que não respeita a faixa de ônibus. Um bando de miserável enfiando o carro lá na faixa exclusiva dos ônibus e terminando de dificultar a vida de quem estava tentando ter paciência para fazer a conversão. Aí o que aconteceu? Um carro bateu na traseira do outro na faixa central. Aí o trânsito segue? Não segue. Bem no meio dessa faixa tem uma parada de ônibus. Isso não deve ser coisa da Colares Moreira, deve ter em outros lugares, na Guajajaras, em um monte de outros lugares. Hoje eu vi o secretário Canindé dando entrevista, falando das intervenções que estão ocorrendo ali no Jaracati, por conta daquele acidente grave que morreram pessoas. E será que vai precisar ter acidente em cada um dos gargalos da cidade para que façam intervenções? Na minha concepção, o hotel, 2 prédios comerciais, num trecho de 150 metros. Será que não dava para retirar a faixa exclusiva para que os carros fiquem na direita para poder fazer a conversão e o trânsito fluiria naquele meio? Eu não sou especialista, mas nós temos um especialista aqui hoje para falar justamente de planejamento urbano. Talvez ele possa nos dar uma luz e dizer, talvez que eu esteja sendo um pequeno burguês interessado no problema que o fim e ao cabo é meu e de uma meia dúzia de pessoas, mas talvez não. Talvez ele diga que eu tenho razão. Nós recebemos hoje o professor José Antônio Viana Lopes, que é professor do curso de pós-graduação em planejamento urbano de uma universidade. E ele também é um secretário adjunto da Secretaria das Cidades. Então é alguém que tem propriedade, porque além de lecionar na iniciativa privada, ele tem um cargo público. Professor, seja muito bem-vindo aos Analistas. Obrigado, Ienzo. Boa noite, Natanael.
Descarreguei demais, Natanael, mas a gente pena muito mas, Geraldo, aqui, cara. Assim, eu prestei atenção no seu relato, né, emocionado, né, revoltado. Não é revoltado. Assim, eu também concordo, né? Posso estar sendo até comentando como leigo, mas assim, eu não vi utilidade nenhuma nessas faixas de ônibus em São Luís. Né? Eu, assim, olha que eu trafego por ali também, tenho que fazer essa conversão. No São Francisco também, na volta ali, engarrafou muito mais, porque assim, a gente não tem essa frequência toda do ônibus. Me parece mais um paliativo para se multar as pessoas. Mas ali, Geraldo, tem uma faixa pontilhada ali antes, que a pessoa pode entrar antes, não precisa ficar ali na faixa do meio todo o tempo. A faixa pontilhada começa exatamente em frente à parada de ônibus. Outro dia, uma amiga entrou 10 metros antes e multa. Foi? Multado. Ou seja, mas não é para respeitar? Quando a faixa é contínua, é do ônibus. Eu respeito. Não, eu também respeito. Entendeu? Mas ali não faz sentido. Vamos perguntar, será que o professor... Professor, nós estamos exagerando? Mas eu acho que tu ficou de bobeira ali, né, moscando ali na faixa do meio. Não, eu espero chegar na pontilhada para passar. Agora, engarrafa, cara, lá até a saída da lagoa. Professor? Entendi. Não, concordo, tá certo. Desde o começo da saída da lagoa já engarrafou. Existe, de fato, essa diferença entre a faixa exclusiva e a faixa preferencial. É uma questão de saber lidar com a sinalização. Mas o que me chama a atenção na sua fala é que você disse logo no início que mora aqui perto. Sim. Né? Mora aqui pertinho e passou por esse transtorno todo. Então a questão que se coloca é, se você mora aqui perto, por que é que você precisa vir de carro ao trabalho? Né? E em São Luís é incrível, mas essa é a verdade. Nós precisamos nos deslocar de carro. Por quê? Resultado de um planejamento que privilegiava o automóvel, que privilegiava o deslocamento por carro. Né? E a cidade foi toda desenhada para o carro, né? Quando na verdade deveria ter sido desenhada para as pessoas, desenhada para aproximar as pessoas do trabalho, a moradia do trabalho, do lazer, quando na verdade ela foi afastando, né? Paulatinamente, as áreas residenciais foram se afastando das áreas de trabalho, né, das áreas de lazer, e hoje a gente tem esse circuito muito grande para percorrer diariamente, né, e vai estar sempre vulnerável a esse tipo de transtorno. Eu não vejo nem como solução, né, principalmente aqui nessa faixa mais central da cidade, Renascença, São Francisco, o próprio centro ali, porque não tem mais para onde, sabe, alargar nada, projetar, o canteiro central já é estreito ali, Geraldo. Eu acho que... O que a gente precisa mudar de fato é a forma de planejar a cidade. É isso que eu ia lhe perguntar, professor. O senhor falou, certamente, não há como discordar disso, que a cidade foi feita privilegiando os carros, mas já está feito. Isso. E agora? Agora é recuperar o tempo perdido e tentar uma nova abordagem. E qual seria? É isso que a gente propõe com esse curso de especialização em planejamento urbano oferecido agora na UNDB. Né? A ideia é que a gente atualize, modernize, melhore a visão dos nossos planejadores, dos nossos gestores, dos técnicos sobre o desenvolvimento da cidade, colocando outros valores, né, como prioridade. Então a ideia é que a gente possa ocupar os vazios urbanos, né, buscar um modelo de desenvolvimento que seja mais equilibrado e mais adequado à nossa realidade, né? Instrumentalizar o poder público para que, de fato, as prefeituras possam orientar o desenvolvimento da cidade, porque muitas vezes as prefeituras ficam a reboque, né? Vão reagindo aos problemas à medida que eles vão acontecendo, quando elas têm instrumentos capazes de orientar esse desenvolvimento, né? Propor novas formas. Então, por que não, por exemplo, qualificar o transporte público, melhorar o transporte público de fato, para que a gente precise cada vez menos de carro? Por que não ocupar as áreas vazias que estão subutilizadas na cidade, para que a gente possa adensar a cidade, criar empregos próximos de habitação, né? Então, há uma série de estratégias e instrumentos que a gente pode utilizar para minimizar os problemas que hoje a gente vivencia, mas que foram criados pelo planejamento também, lá atrás.
só que um modelo de planejamento que não nos interessa mais. Você acha tem jeito ali, jeito tem, claro, né? Mas tem uma forma que não seja tão dispendioso para a cidade, porque seria um processo de uma mudança de pensamento radical que não foi preparado praticamente nada até aqui. Isso tem um custo muito elevado. Você acha que é possível para uma realidade de São Luís do Maranhão, com a capacidade de investimento que a cidade tem, que o Estado tem? Tenho certeza que é possível. Assim, me preocupa muito mais as pequenas cidades do interior do Maranhão, que estão crescendo sem recursos, né, com muito poucos recursos, né, sem perspectivas e sem um poder público capaz de orientar o desenvolvimento dessas cidades, né? Então, a gente segue concentrando muito todos os recursos em alguns poucos polos, né, e com uma infinidade de pequenas cidades sem perspectivas de desenvolvimento. Então, é nisso que o planejamento urbano pode contribuir muito e mudar essa realidade na própria configuração estadual da rede urbana, né? Fortalecendo os pequenos núcleos, né? Dando condições de desenvolvimento, um pouco mais de dinamismo para que eles possam qualificar e ter um pouco mais de qualidade de vida para os moradores. Então, esses pequenos núcleos, às vezes, têm muito mais dificuldade em alcançar um padrão de qualidade de vida do que São Luís, que concentrou historicamente os recursos produzidos pelo Estado todo, né? Então, em São Luís, a gente tem todos os meios e todos os recursos para fazer e transformar para a melhor realidade da cidade, né? Resta, de fato, a gente abordar o planejamento de uma outra forma. Por onde o senhor começaria? Em São Luís? Pelo plano diretor. Opa! 20 segundos não vai ser o suficiente para a gente falar, porque esse assunto vai render muito. A gente faz uma paradinha e volta já já com o professor José Antônio. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o professor José Antônio Viana e falamos sobre planejamento urbano. Professor, Natanael lhe perguntou por onde começar no final do primeiro bloco e o senhor entrou logo de sola dizendo que era no plano diretor. Está uma discussão ferrenha sobre esse plano diretor. Vão tirar coisas boas que vão facilitar a vida do morador de São Luís? Geraldo, acredito que sim. O senhor está acompanhando? Tenho acompanhado, né? Nós participamos da elaboração do plano diretor de 2006, né? Um bom plano diretor, trouxe novos conceitos para o desenvolvimento da cidade, trouxe algumas diretrizes importantes, mas que infelizmente não foi de fato implementado, né? Então, a gente está atualizando nessa esperança de que possamos chegar a um instrumento mais execuível que a gente possa, de fato, implementar, né? E aí a gente tem algumas contribuições importantes, tem algumas coisas a melhorar, né? Como sempre tem, num processo aberto, num processo de ouvir a comunidade, a gente sempre pode agregar contribuições e melhorar o processo, né? Mas eu acredito que a gente vai ter um plano diretor que a gente possa, de fato, embasar um processo de desenvolvimento. E essa polêmica lá da zona rural, de aumentar, diminuir o espaço da zona rural, aumentar o espaço da zona urbana ali, como é que está aquilo ali, professor? Assim, é uma discussão que não cabe tanto ao plano diretor, né? É uma discussão que vai se intensificar, inclusive, quando se discutir a lei de zoneamento, né? O plano diretor, ele traz diretrizes gerais de desenvolvimento. Mas eles caminham juntos, né? A lei de zoneamento e o plano diretor? Na verdade, a lei de zoneamento e toda a legislação urbanística, ela tem que refletir e fortalecer as diretrizes do plano diretor, né? O que o plano diretor diz lá? Que é preciso conter a expansão da mancha urbana, né? Crescer menos, crescer para dentro, né? Adensar a cidade, justamente para aproveitar os vazios, né? Para haver menos deslocamentos. Então, toda a legislação que vier posterior, complementar o plano, tem que ser nesse sentido, de tentar diminuir a zona urbana, né? Tentar, de alguma forma, condensar a cidade para que ela funcione melhor. O Natanael deve lembrar, nós fizemos esse debate aqui, professor, há alguns meses. Nós convidamos várias pessoas, o vereador Honorato, o Fábio Naús, que é o presidente do Sinduscom, para debater essa questão. Nos foi dito aqui que a questão da zona urbana
é porque já foi construído aonde antes era a zona urbana, esses grandes condomínios do Minha Casa Minha Vida. Aliás, que saudade quando nós tínhamos um projeto Minha Casa Minha Vida funcionando, né, Natanael? E que não é nada além do que levar os benefícios de uma área urbana para esta área que era considerada rural, porém está urbanizada. O senhor concorda com isso, professor? É uma constatação. Sim. Né? Na verdade, é um problema do planejamento. O planejamento não foi suficiente para abarcar essa dinâmica. Né? Nós fizemos em 2006, como eu estava dizendo, um plano diretor que dizia justamente isso, que é preciso adensar. E, ao mesmo tempo, veio um programa de habitação aí, né, o Minha Casa Minha Vida, que induziu a cidade a se expandir, né? E que, de fato, orientou o desenvolvimento da cidade. Então, o desenvolvimento da cidade nos últimos 10 anos, digamos assim, foi orientado mais pela política habitacional do Minha Casa Minha Vida, que definiu quais foram os polos de expansão da cidade, do que necessariamente pelo plano diretor. Né? Então, o que se faz agora é uma atualização do plano para tentar abarcar essa realidade, quando deveria ser o contrário. O plano deveria se antecipar a essa realidade e induzir a um efeito contrário. Esse adensar a cidade, né, falando no ponto de vista arquitetônico, seria a construção de mais prédios verticais e deixar um pouco de lado a construção de casas, que ela cresce horizontal? Seria ocupar os vazios, né, grandes terrenos vazios, né, que ficaram por muito tempo obsoletos, às vezes até especulando, né, porque o poder público vai lá e passa a infraestrutura na frente, passa a avenida, água, luz, o terreno se valoriza, né? Então interessa a muitos proprietários deixar o terreno vazio enquanto ele se valoriza, né? E a ideia é que a gente possa ocupar esses espaços, seja com habitação vertical, multifamiliar, seja com habitação unifamiliar, né? Mas num modelo que adense e aproxime um pouco as pessoas dos polos de emprego, né? Das áreas de lazer, para que a gente crie circuitos menos expandidos na cidade. Né? Ou seja, Natanael, fizeram esse monte de prédio, de condomínios imensos, né? As favelas continuam onde sempre estiveram, não diminuíram. Os vazios a que o professor se refere aqui na área Calhau, Olho d'Água, Turu, Jardim Eldorado, Começo do Araçagi, que são caríssimos, ninguém quis construir Minha Casa Minha Vida lá, né? Isso. Foram construir na zona rural, onde o metro quadrado de terreno é bem baratinho, passando por cima do que havia um plano diretor naquele momento, né, professor? Exatamente. Ou seja, alguém fechou os olhos para tudo isso. Exatamente. Só complementando, mataram ali praticamente o rio da Maioba que passava ali por trás. Esse é um deles, lembra? No Maracanã, de nosso amigo Fauzi. Então, assim, é crueldade, mas... É um processo cruel, é um processo difícil. Mas teve, né, a conivência de todo mundo, né, professor? De Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Estadual, de todo mundo que licencia uma grande obra, não? Eu diria que teve a omissão do poder público e da sociedade civil. Nenhum dos dois utilizou, de fato, o plano diretor como uma bússola de orientação. Sobre, né, o plano diretor especificamente, você disse que trabalhou nele em 2006, por que não seguiram, né, o que foi discutido lá na época e hoje, né, viu que se estagnou, então retomando do ponto inicial? Qual foi o motivo de não seguiram e tem esperança que vá seguir daqui para frente, professor? Bom, a esperança de quem planeja sempre é implementar, executar, né? O arquiteto, principalmente, o arquiteto é o arquiteto que faz. Ele não gosta de deixar as coisas no papel, senão ele seria um escritor, né? Ele quer fazer, quer ver as coisas acontecerem. Então a gente está planejando, está discutindo, e esse é um momento rico em São Luís, porque a gente está discutindo o plano diretor municipal e está discutindo também o plano metropolitano, né? O plano da Grande São Luís, né? Com a esperança de que se possa fazer diferente dessa vez. E, de fato, pegar o plano diretor como uma bússola de orientação. Não seguiram nada, processo. Nada de impactante realmente, de solução? Ou foi só aquelas regras para construir apartamento?
O número de andares. O número de andares. Na verdade, o número de andares e as regras de construção, elas estão definidas na lei de zoneamento, Ah, também é. que era anterior ao plano diretor, é de 1992. Então, o plano diretor de 2006 dizia que 6 dias depois da aprovação do plano seria revisado a lei de zoneamento. Não E foi isso também não foi feito, né? Então a gente 2006, continua... Geraldo, quem era o partido que estava no poder? Desde que eu me PDT. entendo por gente é o PDT, né? Tadeu Palácio. Tadeu Palácio. Se não me engano, né? O PDT, né? Foram 2, né? Depois, 4 gestões depois dessa. Isso. Ainda teve a primeira de Jackson antes, né? Isso, Depois Conceição brigou. E sequer 100 dias depois avançou, né? E o Agora Tadeu eu lhe Palácio digo- aí, né? Se lançando para ser pré-candidato pelo PSL. Pô, Tadeu Palácio. Eu lhe digo que isso não é um privilégio de São Luís, né? É, Muito Bruno? menos do Não, Maranhão. a gente sabe Assim, que a é. legislação urbanística é um instrumento fundamental. Hoje, o planejamento urbano, ele é uma condição para o desenvolvimento das cidades, né? Na era da informação que a gente vive, na era do conhecimento, é o planejamento urbano que é capaz de induzir a um processo de desenvolvimento equilibrado, né? Então, ele é uma condição para o desenvolvimento. Mas muitos poucos gestores entendem isso de fato, né? Muitos poucos técnicos acreditam de fato nessa proposta, né? Então a ideia é que a gente possa capacitar os técnicos, né? Iniciar discussões a respeito do planejamento que sejam capazes de sensibilizar também os gestores e a própria sociedade civil para a importância desse instrumento. Professor, eu notei que na abertura do programa aqui, quando eu citei o professor Raimundo Palhano, o senhor fez uma vênia como se conhecesse o trabalho dele. É fundamental. E é um trabalho, eu já falei, Natanael, você precisa, é um livro difícil, está fora de catálogo. Outro dia apareceu um num sebo e eu não consegui comprar esse segundo volume. Mas por esse trabalho, é um trabalho maravilhoso. A gente nota que são os mesmos problemas, professor, que a gente vem enfrentando nos últimos 100 anos. É burrice? Professor. É má vontade? Tem alguém ganhando em cima disso? Me explique, o senhor que é um estudioso da questão. O professor Raimundo Palhano, ele fez um mapeamento fundamental assim, dos serviços públicos no início do século. É a coisa né? pública o título do livro dele. Isso, na virada do século. E hoje é uma referência importante para a gente que trabalha com planejamento urbano, né? Com estrutura da cidade. Muitos problemas permanecem, até em escala mais ampliada, né? Outros foram equacionados até certo ponto. Então a gente tem, de fato, um processo de transformação, não diria evolução, de transformação onde as condições mudam, né? A partir das condições econômicas, sociais em que a gente vive, mas também a partir das ideias que a gente discute a respeito da cidade, né? Que tipo de cidade eu quero? Que cidade a gente vai construir junto? Né? Isso aí foi colocado em alguns momentos da história de São Luís e em alguns momentos melhorou a situação, né? A gente teve alguns planos que de fato transformaram a feição da cidade e outros momentos não resultaram em muitas mudanças, né? Que impactassem a qualidade de vida das pessoas. Uma das coisas que sobraram, Natanael, lá do começo do século XX, são as carroças, que é um inferno aqui na cidade. Vamos fazer mais uma paradinha e voltamos no terceiro bloco para concluir com o professor Viana. Até lá. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o professor José Antônio Viana Lopes, né, professor? O nome Viana é porque me encanta, até por conta da cidade de Viana. Esse assunto sempre rende grandes discussões e a gente terminou aqui no intervalo discutindo sobre a questão das carroças. Eu ia citar outra coisa que todo mundo que mora ou trabalha na região de Renascença, São Francisco, Ponta da Areia, Coafuma, toda essa região bem aqui nova da cidade enfrenta, que é a questão das carroças. Professor, a prefeitura teve uma iniciativa que é uma das poucas, uma das coisas que eu acho muito interessante, que são os ecopontos. O senhor culpou o poder público por tudo, Natanael falou da dificuldade de implantação de planejamentos, que é influenciar na questão cultural de um povo, ou seja, um povo que age
de uma mesma forma há 200, 300 anos, para passar a agir de outra forma, nós precisaríamos de trazer um grupo de antropólogos aqui para mostrar a complicação que é isso. Enfim, nós temos 2 ecopontos bem aqui pertinho, na Ponta da Areia, aqui no Renascença, e se o senhor for fazer uma caminhada na lagoa, só não vá depois das 6 da tarde, que pode ser assaltado, viu, professor? Mas se for ali, e de manhã tem que ter cuidado também, que outro dia eu estou subindo ali, entrou um motoqueiro, entregador de água e de gás, em cima da pista de caminhada, na contramão, e quase passou por cima de mim. É cheio de montinhos de resto de obra. As pessoas, contrata o carroceiro, que vai lá e joga o montinho lá. Professor, é muito simples isso. Qualquer menino de 5ª série sabe que você não pode jogar um montinho de gesso na beira da lagoa, que vai ser um inferno. O que falta para o nosso povo aprender que isso prejudica todo mundo, inclusive quem joga ou coisa lá? Na verdade, você falou que a gente culpou o poder público. Na verdade, qualquer ação de planejamento ou de desenvolvimento urbano, ela tem que ser uma ação coletiva. Certo. Poder público e sociedade civil. Se não houver essa aliança, um vai sabotar o outro, as coisas não funcionam de fato. E cada problema que a gente tem no centro, ou na cidade como um todo, a gente tem que ver em toda a sua complexidade. Então a questão dos resíduos sólidos, ela precisa ser vista no circuito todo. Não vamos resolver só com o ecoponto, mas a gente vai resolver com o ecoponto, com a educação ambiental, com equipamentos adequados para coleta, com equipamentos de reciclagem, para a gente aumentar a proporção de lixo que é reciclado. Empresas de serviço disponíveis que têm a capacidade técnica de atender o centro. Também. Então, nós temos. Então, é toda uma complexidade que precisa ser abordada ela própria num plano específico, por exemplo. Então, a gente tem hoje um plano de gestão de resíduos sólidos metropolitano, que a agência metropolitana conduziu muito bem e está finalizando. Então, pensar cada problema no âmbito do município, no âmbito do centro histórico e também no âmbito metropolitano. Assim é que a gente vai caminhando para as soluções. Mas é um processo lento, é um processo que não é da noite para o dia, é um processo que é preciso mudar mentalidades, como você falou, e mudar mentalidades é a parte mais difícil, complicada. Que seriam as campanhas, Natanael? As campanhas de mídia. Não é fazer matéria de inauguração de obra que vai mudar a cabeça de um povo, e sim mostrando para ele através de campanhas, não? Você é especialista nisso. Até como utilizar essa obra, porque a população se depara com a inauguração e não tem a prestação de serviço de orientar ali tudo. Então, eu acho que falta campanha educativa para a população. É gastar menos ali com a promoção das obras, inauguração. E dos homens, dos homens, dos vereadores. Vereador, hoje em dia inaugurando obra, deputado, senador. Para aí comemorando no WhatsApp, tá chegando com carreta de asfalto, É absurdo isso. Mas enfim... Mas falta educar o povo, de fato. E assim, e aquela coisa que a gente fala, Geraldo, a população, a maioria dela, sai de manhã cedo de casa, tem a vida muito cansativa, chega à noite, sabe? Aí vai pegar uma carga daquela ali, ela vai fazer, sabe? Ela quer botar o pé para cima e descansar, porque amanhã já tem outro dia de trabalho duro pela frente. O que o planejamento, professor, que vocês vão ensinar agora os nossos futuros especialistas, tem um pulo do gato, professor, para a gente conseguir resultados? Tem, mas não é fácil. Me dá umas 2 ideias, assim, por exemplo, esse lixinho na beira da lagoa, na beira das avenidas, que é uma questão de educação, professor. Nessa situação não é só educação, é estrutura e educação. É preciso ter estrutura também, é preciso ter o sistema pronto para isso. Professor, mas a coleta não está ruim. Nós até trouxemos outro dia aqui a menina. Funciona, ela está funcionando. Se tem estrutura, então vamos investir também em educação. Não, e assim... Se tem estrutura e educação e ainda assim há problemas, então vamos de alguma forma tentar fiscalizar, tentar monitorar.
Né? Então, é um processo que vai exigir uma proximidade entre o poder público e o cidadão, sempre, seja por um processo de educação, seja por um processo de fiscalização. E a gente critica, né, mas a gente tem que elogiar as boas ações. Por exemplo, a prefeitura, na questão dos ecopontos, até no Bequimão ali recentemente, fizeram primeiro o ecoponto, bem numa avenida central que desce larga. Sim. Do outro lado tinha uma situação de resquício de lixo, de abandono através do tempo. A prefeitura fez uma pracinha legal, botou aparelhos de exercício ali, o local teve outra cara. Então, assim, eu acho que a população também tem que fazer a parte dela, né? Acho que a população é omissa, Geraldo, né? A gente... começar a compreender que o coletivo é coletivo e não hoje, casa, né, de manjoana. Hoje ali eu precisei ir num prédio aqui no Renascença, né, resolver um problema com minha mãe. Aí primeiro eu deixei ela, que não tinha vaga, e dei a volta. Aí quando eu dei a volta tinha um carro esperando para estacionar. Falei, pô, ainda cheguei atrasado. Aí quando o cara entrou na minha frente, o cara colocou na cara dura na vaga de idoso. Pois. Né, e desceu andando como se nada tivesse acontecido. E isso a gente vê à torta e à direito. Incrível. Mas temos avançado. Temos. É como você disse. Assim, vamos passar uma São visão Luís otimista. É uma das poucas capitais que, de fato, tem a destinação correta dos resíduos, né? Manda o resíduo para o aterro sanitário. Próximo passo, trabalhar reciclagem, né? Trabalhar educação. Então, há o que fazer, mas estamos avançando. E a região metropolitana como um todo, ela também, funcionando ou adotando o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, vai ser a única região metropolitana no país com destinação correta de resíduos. Né? Então, nós temos alguns diferenciais que tornam São Luís uma capital, em certos aspectos, até uma referência. O senhor atua no setor de planejamento da Secretaria das Cidades. Existe uma ação de vocês direcionada para isso lá já, professor? Para resíduos especificamente? Não, eu digo para planejamento, para melhoria urbana. Sim, há várias ações. A Secretaria das Cidades ela atua no amplo leque de ações, né? Desde a regularização fundiária, né? Então a gente vai lá e regulariza as áreas que até então eram do Estado, mas não estavam ocupadas e não estavam regularizadas. Então a gente tem feito um processo grande de regularização fundiária em áreas como Cidade Olímpica, né, Vila José Reinaldo, uma série de áreas, tanto em São Luís quanto em Passo do Lumiar, Imperatriz também já conduzimos processo de regularização fundiária, né, e agora a gente está expandindo para a possibilidade de capacitar os municípios para a regularização fundiária. Então é não só fazer, mas também criar nos municípios a capacidade de fazer, de planejar e de fazer, né? Trabalhamos com a revitalização do centro histórico. Isso aí a gente já bateu muito. O Rubem Júnior já veio aqui, especial. O nosso público aqui já está ligadão, né? Excelente projeto, inclusive. Trabalhamos com requalificação de espaços públicos. Então a nossa Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano, ela está desenvolvendo um amplo programa de requalificação de praças na cidade. Porque, como você disse, o cidadão precisa entender que a cidade é coletiva. E o melhor espaço para ele entender isso é na praça, é no espaço público, que é o espaço compartilhado por todos. Então vamos qualificar nossas praças, né? Vamos atualizar nossas praças, vamos criar espaços coletivos de convivência, que a gente possa trocar ideias, trocar informações, se educar com relação ao funcionamento da cidade também, né? Certo. Aquele projeto na cidade operária, ali da urbanização daquela praça ali, ele foi projetado ali para ser uma grande ação ali, que contemplar uma área muito populosa, né, muito castigada ali. Isso. Qual foi a receptividade lá da comunidade lá quando viu a dimensão daquele projeto? Foi muito boa, até porque nós construímos a proposta junto com a comunidade, né? Aquilo ali é um espaço que há 20 anos não recebia atenção do poder público, não tinha uma manutenção correta, né? Estava bastante degradado. Então nós, junto com a parceria com a Unicef, nós nos reunimos com a juventude da área, né? Os jovens nos apoiaram numa pesquisa de sensibilização junto aos moradores para saber que tipo de equipamento eles gostariam de ter ali, que tipo de espaço eles gostariam de ter, e a partir dessas informações coletadas pelas lideranças jovens da cidade operária, que foram mobilizadas pela Unicef, é que a CECID produziu o projeto
e a gente deu ordem de serviço semana passada. Então já é uma outra forma de projetar a cidade, né? Ouvindo o morador, ouvindo a comunidade, para que a gente possa errar menos. Né? O importante é isso, é errar menos e focar na real necessidade da comunidade. Pronto. Tem um minutinho ainda para a gente brincar de bloqueio ou compartilha. Vamos ver aqui o que Juninho aprontou para o senhor, professor. Vou mostrar umas figuras aqui para o senhor fazer a avaliação. Bota o primeiro. Tá aí, ó. Esse aí é o secretário municipal de urbanismo, seu Madison Leonardo Andrade Silva. O senhor bloqueia ou compartilha esse secretário? Não, compartilho. Ele tem feito um esforço para qualificar assim, a discussão do plano diretor, por exemplo, né? Tem tentado, de fato, mobilizar em torno dessas discussões. E aí o esforço dele é louvável. E parece que tá meio ao léu o esforço dele, né? Porque, enfim... Segundo nome. Pode Nesse falar. sentido aí, é importante dizer que a Câmara Municipal, ela abriu um edital convocando as comunidades a requererem audiências do plano diretor. Então a comunidade, o bairro que quiser fazer lá uma audiência do plano diretor... Isso agora? Agora. Ah, tá, porque eles não estavam antes, quando eles, ano passado, eles não vinham convocando muito a comunidade, não. Parece que mudaram de mentalidade. Parabéns, seu Madison. Esse processo tem sido avançado também, né? Então, até agora, meados de outubro, a comunidade vai poder solicitar audiências do plano diretor no seu bairro. Né? É isso aí. Tudo bem, vamos ver o segundo nome. Aí, ó, e o Eduardo Braide, quer ser prefeito de São Luís. O senhor bloqueia ou compartilha esse? Bom, assim... Aí é uma questão política que eu não tenho muita referência. Né? Eu não sei ainda que tipo de prefeito, de fato, o Eduardo pode ser. Né? Então eu me abstenho desse posicionamento. Tá bom, professor. Terceiro nome. Aí, ó. E o urbanismo tem muito a ver com o meio ambiente, embora ele devesse ter uma visão mais ampla. O que o senhor diz aí do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? O senhor bloqueia ou compartilha esse? Na verdade, o urbanismo tem tudo a ver com o meio ambiente. Tudo a ver, né? O urbanismo é o meio ambiente urbano, né? O ambiente construído, né? O ambiente transformado pelo homem, mas também o ambiente natural, né? Que tem seus impactos e precisa ser preservado. Nesse sentido aí, eu bloqueio completamente o posicionamento, a abordagem que o ministro tem adotado. Certo. Para encerrar, tá aí, ó, esse aí é outro que quer ser prefeito também, professor. Bloqueio ou compartilha o deputado Duarte Júnior? Digamos que eu também não tenho esse poder de bloquear ou compartilhar. É pessoal, professor. Urnas, é o senhor. Na verdade, as urnas é que vão dizer, porque eu não sei que tipo de prefeito é. De fato, o que a gente precisa é de um prefeito que tenha coragem, né, que tenha vontade política de fazer as coisas que precisam ser feitas. Independente se vai agradar um, se vai agradar ou desagradar outro, porque é muito difícil você administrar cidades como as nossas, com poucos recursos, com muitos problemas, né? E ainda tendo que levar em consideração uma série de condições políticas. Então, de fato, a gente precisa de um prefeito com coragem, que adote o planejamento, né, como uma bandeira, que de fato implemente mudanças. A gente precisa mudar, né? Mudar a cidade, mudar a nossa mentalidade sobre a cidade. E o poder público tem a responsabilidade sobre isso. O poder público ele não desenvolve, ele não cria desenvolvimento, mas ele orienta o desenvolvimento em um determinado sentido. Né? Então é o único capaz de articular os diferentes atores, chamar os empresários, chamar os movimentos sociais, né? A sociedade civil organizada como um todo, para uma discussão em torno de um objetivo comum. Né? Na hora que a gente fizer isso, de fato as coisas vão começar a se transformar com a velocidade que nós gostaríamos. Tomara que o próximo prefeito lhe escute, professor. Quero agradecer a sua presença e sempre que tiver um debate para tornar público, esse aqui é o espaço, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Obrigado, professor, né? E continue aí, né, levando luz para essa nova geração aí preocupada com o planejamento da cidade. Essa discussão, Geraldo, ela é essencial, né? E não desista. Eu sei que às vezes a máquina pública não anda na mesma velocidade que as pessoas gostariam de andar. Mas eu acho que não pode também desistir, porque a gente sabe também das responsabilidades fiscais, da burocracia que também acaba sendo necessária. Mas eu sei que a vontade, a luta é muito grande e a gente precisa de pessoas ali comprometidas com o futuro da cidade, porque senão, Geraldo, nossos filhos e netos vão sofrer no futuro. Já está aberta a inscrição para o curso de especialização, professor? Tá sim. Na verdade, desistir nunca. Por quê? Porque, dada a nossa realidade hoje, o planejamento urbano é um campo de trabalho vasto para nós. A gente tem muito o que fazer no Maranhão, né? Há muita demanda por planejadores. As prefeituras precisam se instrumentalizar, precisam se capacitar para planejar o futuro da cidade, né? Para fazer um diagnóstico seguro, conhecer de fato quais são os seus recursos, quais são os seus problemas e, a partir daí, traçar os planos, né? E a nossa proposta é essa, não só fortalecer essa discussão em torno do planejamento, mas também criar capacidades, né? Criar técnicos, sejam eles advogados, geógrafos, administradores, né? Que se interessem por discutir o desenvolvimento urbano para que eles possam fortalecer o desenvolvimento das cidades do Maranhão. Perfeito. Hoje nós recebemos aqui o professor José Antônio Viana Lopes, que é o coordenador do curso de especialização em planejamento urbano, que está aberta a inscrição na Universidade UNDB. Se você quiser, procure, porque esse aqui que é o cara. Tomara que o prefeito escute ele. E nós paramos por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Grande abraço e obrigado a todos.